Então, aqui na palavra de Deus, nós temos a verdade. O Senhor não quis em nenhum momento esconder o nosso lado menos bom, que existe. Nós somos assim, somos seres humanos, temos coisas boas e coisas menos boas. Mas aquele que está na palavra de Deus, como disse Miller, estava na palavra de Deus e busca na palavra de Deus a correção, a instrução, o caminho, esse tem a esperança em Cristo Jesus. Amém? Vamos lá, gente. Vamos correr um pouquinho na Bíblia. Quem trouxe Bíblia, quem trouxe celular, tablet, quem não trouxe nada, preste atenção naquilo que nós vamos falar. Vamos lá. Vamos lá em Atos capítulo 3, Atos capítulo 3, de 1 a 14. Vamos lá. Vamos dar uma olhadinha. O Agnaldo falou que eu tenho 3 horas, então a gente não tem pressa. Como diz lá no Brasil, estamos de boa, tranquilão. Vamos lá. A palavra de Deus diz assim em Atos 3, de 1 a 14. Pedro e João subiram junto ao templo à hora da oração, a 9ª. Era trazido um varão que desde o ventre da sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Ele, vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu que lhes dessem uma esmola. E Pedro, com João fitando os olhos nele, disse: olhe para nós. E olhou para eles esperando receber alguma coisa. Pedro, disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Tomou-o pela mão direita e o levantou, e logo seus pés e tornozelos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé e entrou com eles no templo, andando, saltando, louvando a Deus. E todo o povo o viu andar e louvar a Deus. E o conheciam, pois era ele o que se assentava a pedir esmola à porta formosa, a porta formosa do templo. E ficaram cheios de pasmo, assombro pelo que lhe acontecera. E apegando-se ele a Pedro e João, todo o povo correu atônito para junto deles, no alpendre chamado de Salomão. E quando Pedro viu isso, disse ao povo: varões israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizemos andar esse homem? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus dos nossos pais, glorificou a seu Filho Jesus, a quem vós entregaste e perante a face de Pilatos negaste, tendo ele determinado que fosse solto. Mas vós negaste o santo e o justo e pediste que se vos desse um homem homicida. É uma leitura, eu gosto, gente, depois de uma certa idade eu comecei a ler cada dia mais a palavra e creio que somente a palavra nos ensina, ok? Tem textos que são autoexplicativos, tem textos que a gente tem que buscar, tem textos que a gente tem que aprender, tem que pegar textos auxiliares, mas a palavra te ensina. Ela te ensina. Se a gente for olhar aqui, discorrer um pouquinho nesse texto, esse rapaz ele era trazido todos os dias, né? Esse rapaz lá em Mateus, 44, fala que 4:44, fala que ele tinha 40 anos. Esse rapaz tinha 40 anos. Então tinha 40 anos que ele era coxo, tinha um problema, né? Era dependente de alguém, numa sociedade que, se hoje nós temos problemas públicos, nós temos problemas de saúde, vocês imaginam naquele tempo.
o que esse rapaz passava, a dependência de alguém, ter que ser levado para algum lugar, não ter a possibilidade, não saber o que vai comer, o que vai beber, porque ele ficava ali pedindo esmola, como nós. Não é esmola aqui em Portugal, é esmola? É esmola? Também pedindo esmola. Então você vê a dependência total, ele tinha que esperar esses amigos chegarem para levá-lo a pedir essas esmolas. É duro depender de alguém, né? É duro depender de alguém no sentido de que se aquela pessoa não for te buscar, por exemplo, você não come. Se aquela pessoa não for te buscar, não for te auxiliar, você não tem a possibilidade de ter alguma coisa para comer. Vamos lá. Ele era trazido um varão que desde pequeno era coxo, né? E ele vendo a Pedro e a João. Gente, as pessoas, vocês sabem que existe esse Big Brother, né? Grande Fratello, Big Brother. As pessoas estão te olhando o tempo todo. Ele viu a Pedro e a João, olhou para eles e viu neles a possibilidade de ter alguma coisa para comer. Mas e nós? Quem tem nos olhado? Olhado o nosso falar, o nosso caminhar, o nosso dia a dia, aquilo que as nossas atitudes. Ele olhou para Pedro e João, que ia entrando no templo e pediu uma esmola. Mas Pedro falou para eles assim, Pedro e João disseram assim, e fitando, aí Pedro e João olham para eles. Ele olhou primeiro para Pedro e João, viu uma possibilidade de ganhar um dinheiro, de arrumar alguma coisa para comer. Mas Pedro e João, quando olhou para eles, olhou de maneira diferente. Pedro e João olhou para alguém que estava necessitado, alguém que precisava daquilo que ele tinha. Não era o dinheiro, não era ouro, não era prata, mas era aquilo que ele tinha, aquilo que nós devemos ter. Essas pessoas que te observam, aquelas pessoas que têm olhado para vocês no dia a dia, no vosso trabalho, nas vossas atitudes, nos vossos relacionamentos, o que elas têm esperado de vocês? Ela, quando olha para vocês, elas olham com aquele olhar de esperança, de buscar alguma coisa de vocês, de que vocês realmente têm alguma coisa para dar para elas? Ou não? Eu não sei. Mas cada um de nós temos que pensar e entender o que nós temos passado para o outro. Sabe, quando alguém olha para ti, ele olha com esperança para você, dali pode vir algo bom para mim, dali pode vir algo que me traga esperança em alguma coisa. O teu colega de trabalho, quando ele olha para você, quando ele está em dificuldade, será que ele vê em você alguma coisa, a esperança de ter em você algo que possa tirá-lo daquela situação? Que possa ajudá-lo ou não? Ou ele olha para você e fala, pá, igual a esse eu não quero ser. Ou ele olha para você e diz, ser crente, esse Cristo aí eu não quero. Esse Cristo que esse rapaz fala aí, quero não. Porque olha a vida dele. Olha o que ele tem feito. Olha o que ele faz no trabalho. Olha como é que ele trata quando o chefe não está. Olha o que ele faz. Porque todos estão nos olhando. Desde ontem eu estava conversando com as minhas filhas e falando como nós somos. Eu fui pagar um café num local, pedi 2 cafés, um para mim e para minha esposa. Fui pagar e a senhora falou, não, aqui só paga com cartão. Eu falei, mais €1? Ela falou, sim, com cartão. Olha como é que nós somos controlados. As pessoas sabem a hora que você toma o café, onde você tomou o café, quando você pagou, de que forma você pagou. Somos controlados todo o tempo. E no local tinha uma câmera. Quer dizer, você não pode dizer que não esteve lá. Você esteve lá. Então somos controlados em todo o tempo. Seguimos. Ele olhou para eles e falou, aí no versículo 6 ele diz, não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus, o Nazareno, levanta-te e anda. Que ousadia de Pedro, hein?
Em nome de Jesus, o Nazareno, levanta-te e anda. Você tem coragem de fazer isso, meu irmão? Você tem coragem de fazer isso? Você tem coragem de falar para um coxo, olhar para ele e falar para ele? Coragem não, desculpas. Vocês têm fé no vosso coração de olhar para o coxo e falar para o coxo assim, levanta e anda. E nem olhar mais para ele, né? Só olha para frente, já espera que ele levante-se e caminhe contigo. Essa é a fé que nós temos que ter. Talvez não tenhamos essa fé hoje. Não tenhamos essa fé. Ou não tínhamos no passado, mas hoje temos. Mas ele teve essa fé, chamou, ele levantou, as pessoas olharam e viram que ele saltando, ele pôs-se em pé e andou, entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. Nós somos crentes, cremos em Jesus Cristo, falamos que Ele é o nosso poderoso Deus, que Ele é o nosso Senhor dos senhores, que Ele é o príncipe da paz, que Ele é o rei dos reis, mas na hora de louvar o Senhor, é aquela tristeza. Na hora de exaltar o nome do Senhor por uma bênção recebida, é aquela tristeza. Não compartilha aquilo, não nas redes sociais, é porque eu não sou muito de redes sociais, tem uma coisinha ou outra, mas não sou muito de redes sociais. Mas compartilhar com os irmãos. Eu tenho aprendido que eu olho para minhas filhas hoje e falo que eu penso, né? Deveria ter compartilhado muito mais coisas com elas. Porque situações difíceis, problemas, que eu quis, de certa forma, e deixando, são pequenas, são ainda miúdos, mas eles devem saber as vitórias. Às vezes eu tinha vitória que sabia só eu e minha esposa. E as minhas filhas às vezes não sabiam, meu filho não sabia porque eu deixava de contar as bênçãos. Eu deixava de saltar, louvar e glorificar o nome do Senhor na frente dos meus filhos. Então a gente erra muito em louvar o Senhor em todo o tempo. Eu vou falar agora porque talvez eles possam não estar aqui na parte da tarde. Estou na casa da minha irmã, do meu cunhado, do Paulo. E ontem o Paulo falou assim para mim, eu saí para pegar uma coisinha para a gente jantar, aí ele falou assim para mim, mas você vai perder a vaga. Você vai perder a vaga, né? O estacionamento, porque ali é murros, socos e pontapés para pegar uma vaga de carro, né? Para a gente conseguir estacionar o carro. Aí ele olhou para mim e falou assim, mas você vai perder a vaga. Aí eu olhei para ele, eu já tinha estudado esse texto, então eu lembrei disso, né, no meu coração. Eu olhei para ele e falei assim, não vou não. Não vou não. Aí ele, como não vai? Vai sim. Eu falei, não vou não. Aí fui onde tinha que ir, vou no mesmo lugar. Quando eu fui buscar o carro, tinha uma senhora que foi lá atrás, viu, voltou com o carro, e me viu passando, né? Eu pensei comigo, ela pode ir, quando eu sair, ela vai pôr o carro lá. Gente, o mesmo lugar, eu pus o carro. Quer dizer, milagre puro. Milagre puro, porque ali, meu amigo, ali é como eu falei, é chutes e pontapés para você conseguir uma vaga. Mas o Senhor, nas pequenas coisas, o Senhor está conosco. E a gente às vezes não dá valor. Ele era coxo, ele era dependente, totalmente dependente dos amigos, totalmente dependente da família, dos amigos, daqueles, até para ir embora, coitado. Tá? Aí ele, quando ele recebeu aquela bênção, ele louvou, glorificou o Senhor. A Bíblia fala que ele entrou saltando no templo. Né? E nós, às vezes, recebemos a bênção, meu irmão, minha irmã, a gente continua xoxo da mesma maneira. Eu só não contei ontem porque eu queria contar hoje. Mas eu entrei em casa, quando eu vi a vaga de longe, eu falei, meu Deus, olha que benção. Glorifiquei a Deus pelaquela vaga. Mas são essas pequenas coisas que o não crente, ele acorda, ele acha que Deus fez um favor para ele, quando ele acordou. De manhã ele abre os olhos, em vez dele falar, Senhor, obrigado, estou vivo, né?
estou bem. Olha para a mulher, ela está bem também. Né? Glória a Deus, irmão. Isso mesmo. É isso mesmo. Olha para a mulher e fala, pô, glória a Deus, ela está viva. Não! Né? Ele acha que Deus está fazendo um grande favor para ele porque deixou ele acordar mais uma vez. Muito obrigado, hein, por ter me acordado. Não, não é assim. Nós não somos autossuficientes em nada na nossa vida. Vamos lá, seguimos um pouquinho aqui. Vamos dar um pulo no versículo 12. Quando Pedro viu isso, disse ao povo, varões israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que olhais tanto para nós, como se a nossa própria virtude e santidade fizéssemos andar esse homem? Gente, eu antecipei um pouco a fala. É isso. Não é pela nossa virtude. Não é pelo aquilo que somos bons ou melhores do que o outro. Ou porque um tem um carro melhor que o outro, ou uma casa melhor que o outro. Não. Não é por nós, Pedro falou. Pedro poderia, né, falar, rapaz, acabei de fazer um milagre agora. Todo mundo vai me olhar no templo, entrar todo no templo. Não. Ele falou, não. Não é por nossa virtude ou santidade. Observem, não só a virtude, a santidade. Sabe, aquela santidade que nós temos que buscar sim, mas que nós reconhecemos que somos fracos. Nós reconhecemos que nós somos fraquinhos em relação à santidade. Por mais que nós vamos buscar, mas nós dependemos, nessa santidade nós dependemos completamente de Cristo. Porque se não for o Senhor, a tua mente te trai, os teus pensamentos te traem, e você continua fraco e dependente do Senhor Jesus. Aquela força que Pedro tinha, né? Ele olhou para Cristo e entendeu que ele não é nada, como nós não somos, nada. Vamos lá. Vamos dar um pulinho, gente. Vamos dar um pulinho. No capítulo 4, vamos lá, seguir, ainda tem um tempinho. Capítulo 4, versículo do 8 ao 13. Vamos lá. Atos 4, 8 ao 13. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse aos principais do povo e vós, anciãos de Israel, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo, de modo como foi curado. Pedro aqui estava respondendo aquela cura que eles tinham feito. Ele tinha feito aquela cura e os saduceus pegaram e interrogaram a ele e ele falou, gente, já visto que nós estamos aqui sendo interrogados acerca do benefício que nós fizemos a alguém, você beneficiou alguém, ajudou alguém e eles estão te interrogando por isso. Por que você fez isso? E ele foi, seja conhecido de vós todos, de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo Nazareno, aquele em que vós crucificaste e a quem Deus ressuscitou dos mortos, em nome de Jesus, disse que Deus ressuscitou dos mortos. Em nome desse é que este está são diante de vós. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. E nenhum outro a salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, informados de que ele era um homem sem letras e indultos, se maravilharam e tinham conhecimento de que eles haviam estado com Jesus. Gente, quando você está com Cristo, quando você é de Cristo e quando você convive com o Senhor, mas de que maneira, Marco? Aquele que lê a palavra,
aquele que medita na palavra, aquele que tenta ter uma vida consoante à palavra, você é reconhecido pelas pessoas. Esses aqui são aqueles que estavam querendo, que indagaram o porquê que vocês estão fazendo isso, mas que negócio é esse, o que aconteceu. Mas o versículo 13 diz: então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, informados de que eram homens sem letras e indultos, se maravilharam e tinham conhecimento de que eles haviam estado com Jesus. Olha que diferença faz esse nosso Deus em nossa vida. Mas é assim que nós temos sido reconhecidos? É dessa forma que temos sido reconhecidos? Quando as pessoas nos indagam, nos perguntam, falam conosco acerca de qualquer assunto, eles têm certeza de que nós temos estado com Cristo? Como é que tem sido a tua fala? As pessoas te reconhecem como um filho de Deus pela tua fala? Pelas palavras que você profere? Porque vocês vão ver no texto a seguir que se reconhece sim. Pedro era reconhecido assim. Então o apóstolo Pedro e João aqui foram reconhecidos porque eles falaram: eles curaram aquele homem, mas olha, eles não têm cultura, eles não têm nada, mas eles andaram com Cristo. Então eu queria, começar pelos meus, eu gostaria que eles fossem reconhecidos por Cristo. Eu gostaria que as pessoas olhassem para mim e vissem Cristo em mim. Que eu pudesse refletir a Cristo no meu dia a dia. No meu carro, quando eu estou no meu carro, quando eu estou no supermercado comprando tomate. Quando a esposa fala para mim assim, vai lá e compra isso. Aí eu falo, manda pelo WhatsApp. Aí ela manda, eu chego em casa, ela fala, mas você esqueceu. Eu falei, deixei de comprar algumas coisas. Sempre esqueço, é homem, né? Os homens me entendem, que essas mulheres pedem muitas coisas para a gente. Mas eu gostaria de ser reconhecido assim. Esse é meu sonho, ser reconhecido dessa maneira, de que quando olhassem para mim, não olhassem que eu joguei no Sporting ou no Benfica, não interessa o clube. Não falassem para mim se eu fui na televisão ou não fui na televisão, mas que a marca do Marco Aurélio, em Portugal, em qualquer lugar do mundo, fosse um homem de Deus. Isso é o que eu quero ser reconhecido. É por isso que eu luto. Eu não luto para ser reconhecido como jogador, mesmo porque eu passei anos onde eu moro hoje, que ninguém sabia que eu tinha sido jogador de futebol. Porque eu não falava para ninguém. Porque não é isso que deve fazer da minha vida, ou eu fazer um exemplo para minhas filhas, para o meu filho, se eu fui jogador ou não. Né? Esses dias eu fui num jogo com a minha filha, a mais nova, e a gente estava na tribuna, e era muito perto, né, ali dos sócios do Sporting ali. Aí ela falou para mim, pai, a bola tem que sair daquele retângulo? Aí eu olhei para ela assim, falei, filha, fica quieta, porque o povo vai ver que você não entende nada de futebol aqui. Vocês verem, ela não entende nada de bola, pelo menos a Thaís eu não sei, mas a Letícia não entende nada de bola. Mas a bola tem que ir naquele lugar lá. Eu falei, fica quietinha, filha, fica quieta. Não faz o papai passar vergonha. Fica quieto. Portanto, a gente tem que ser reconhecido. Sim, eu joguei bola, beleza. Mas eu tenho certeza que o Aguinaldo, eu poderia ter jogado a maior bola do mundo. Mas ele nunca ia me dar o microfone da igreja que ele pertence se ele não conhecesse a minha vida. Não por todo, obviamente, porque estamos longe, mas o tanto de anos que nós nos conhecemos, ele sabe o que nós somos, eu e Sheila. Sabe que nós, pelo menos, queremos servir ao Senhor Jesus. Amém? Vamos lá. Aí no capítulo 18, dá uma viradinha aí rapidinho, o tempo passa. No versículo 4:18, diz assim, e chamando-os disseram-lhe absolutamente que não falassem e nem ensinassem no nome de Jesus.
Respondendo, porém, Pedro e João lhe disseram: julgais vós se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós do que a Deus. Quantas vezes a sociedade, o trabalho, os amigos, a família tem te pressionado, pode te pressionar para que tu não fales o nome de Deus, para que você não exalte o nome do Senhor Jesus. Outro dia eu estava numa conversa e uma pessoa que eu amo muito falou para mim assim: mas tudo você fala, tu tem que levar tudo para a palavra de Deus? Aí eu falei, deixei todo mundo falar, né? Depois falei assim para ele: uma coisa fique clara aqui, que tudo eu vou levar para a palavra de Deus. Você gostando ou não, você estando de acordo ou não, tudo eu vou levar para a palavra de Deus. Porque é ela que me instrui, ela que me ensina, ela que, quando eu vou fazer alguma coisa, eu penso, vou fazer certo ou errado. Ela que grita no meu coração: negão, você está errado. Negão, não faz isso. É esse Espírito Santo que nos orienta a errar menos. Porque errar nós vamos errar. Cometer erros nós vamos cometer. Mas que Ele nos ajude a não errar menos. Fazer uma vida diferente, não porque somos melhores, e sim porque temos o Espírito Santo de Deus. Eu tenho eu não sei se o Agnaldo lembra disso. Uma vez eu estava jogando na Itália e teve, eu posso falar aqui tranquilamente, porque foi público, né? Mas pronto, já passou muitos anos, mas eu posso contar de boa aqui. Teve um jogo entre a seleção italiana e a seleção de estrangeiros que jogavam na Itália. E nós fomos para esse jogo, era como é que era a comemoração do Papa lá, fazia 50 anos, jubileu, brava Sheila, obrigado, jubileu lá da Igreja Católica. E nós fomos para aquele jogo, tal, e eu falava sempre do Senhor Jesus lá no vestiário, né? Falava sempre lá no balneário de Jesus, está todo mundo me olhando. Naquele tempo já estavam olhando para a gente. E fomos para o jogo, pronto, correu o jogo, tudo bem, correu tudo muito bem. Quando acabou o jogo, um treinador lá da Itália, o Fábio Capello, chegou, no intervalo do jogo, o segundo tempo, do primeiro para o segundo tempo, alguém se machucou. O Capello veio com a faixa de capitão na mão, olhou assim para o grupo e falou: quem é o mais antigo? Eu já estava velho, né? Mas eu fiquei quieto, não falei nada. Fiquei na minha, né? Aí um falou assim: é o Marco. Aí ele me deu a faixa de capitão. Mas e aquilo ali? Pronto, depois da faixa, jogamos o segundo tempo todo. No final, eu já estava descendo para ir embora, os caras falaram: não podem descer não. Vocês vão ter que ir lá no Papa. Todo mundo no Papa. Aí eu falei: beleza, vamos lá no Papa. Aí subiu a seleção italiana, subiu, depois vem a seleção estrangeira. Nisso que nós estamos subindo, eu estou olhando lá no primeiro, que o cara tá, né, ajoelhando e beijando a mão do Papa. Falei: azedou. Agora azedou. E fomos, chegou todo mundo, e tinha uns muçulmanos comigo também, um que jogava comigo na minha equipe e um outro. E todo mundo subindo, foi a seleção estrangeira e eu estava mais ou menos no meio da fila. Eu estou olhando o muçulmano beijando o Papa, todo mundo beijando o Papa, né? Eu lembrei desse texto, que diz assim: Pedro e João lhe disseram: julgai vós, se é justo diante de Deus, ouvir-vos antes a vós do que a Deus. Eu fui. Chegou diante do Papa, o presidente da federação estava assim, deu uma medalha para a gente. Eu estendi a mão para o Papa e falei: ei, papão, beleza? Apertei a mão dele e fui embora. O cara me fuzilou com os olhos.
me olhou de uma maneira. Aí eu falei, ué, por mim? Eu falei, se eu tiver de sofrer algum dano, eu sofro. Mas aí me ajoelhar diante do Papa, eu não vou. Fui para casa. Pois claro, disseste bem, claro. A segunda-feira, no balneário, lá do clube, vocês tinham que entender, aquilo foi um problema. Porque me chamaram de egoísta, me chamaram de que eu não podia ter feito aquilo com o Papa, que era um absurdo, que era um desrespeito, bababá, bababá. Falaram um monte. Mas aquele ouvido de mercador, né? Entra aqui, sai aqui, por mim. Falaram, eu estou só olhando para a cara deles. Fomos lá, treinamos, eles já me conheciam, treinamos e tal. Na hora de ir embora, um cara que eu não conversava muito chegou para mim e falou assim, eu já estava indo para o carro já. Eu já estava no meu carro, ele chegou e falou para mim assim, bateu, falou, Marco, vou falar contigo. Aí eu, sim, o que foi? Mesanote se chama. Eu falei, o que foi? Ele falou assim, agora eu acredito em você. Aí eu falei, por quê? Não, porque aquilo que você falava, você fez. Porque eu estava só esperando você. Aí eu falei, tá bom. O meu pai falou que eu era uma vergonha. Que meu pai é católico, né? Falou que você me envergonhou. Hoje ele está com 86 anos e nem lembra de ter me falado isso. mas ele falou, você é uma vergonha. Você me envergonhou e tal. Eu falei, não, pai, eu só tomei a decisão que eu acho que é correta. Aquilo que eu acredito, aquilo que eu creio. Amém? Amém. Tenho mais uns 10 minutinhos. O Agnaldo falou que eu podia ir até meio-dia. Então, tenho mais 10 minutos aqui. Vamos lá passar para a segunda fase da vida de Pedro, gente. Mateus 26. Vamos dar um pulinho rápido lá em Mateus 26? Mateus 26, do 31 ao 35. Vamos lá. Mateus 26, 31 a 35. Então Jesus disse, todos vós esta noite vos escandalizareis em mim, porque está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dissiparão. Está lá em Zacarias 13. Mas depois de eu ressuscitar, irei diante de vós para a Galiléia. Mas Pedro, respondendo, disse, ainda que todos se escandalizem de ti, eu nunca me escandalizarei. Disse-lhe Jesus, em verdade te digo que nesta noite, antes que o galho cante, 3 vezes me negarás. Disse-lhe Pedro, ainda que seja necessário morrer contigo, não te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Eu quis trazer o contrário. Geralmente as pessoas, eu já ouvi pregações de que trazem primeiro a negação de Pedro, para depois trazer a virtude de Pedro, aquilo que ele se transformou. Eu quis trazer o contrário. Eu quis mostrar para vocês que aquele Pedro lá, que falou para o coxo que levanta e anda, aquele Pedro que enfrentou as autoridades, aquele Pedro que brigava por Jesus Cristo, aquele mesmo Pedro, esse Pedro aqui, que Jesus está falando para ele, que parece tanto conosco, parece tanto conosco, tanto conosco. Jesus falou para ele assim, hoje mesmo, e um detalhe importante, no versículo 35 diz assim, Pedro, ainda que me seja, Pedro dizendo, né? Ainda que seja necessário morrer contigo, não te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. As pessoas têm na ideia de que foi só Pedro que negou Jesus. E não foi. Todos os discípulos disseram. A Bíblia relata só Pedro. Por quê? Por que a Bíblia relata só Pedro? Vamos no 15, no 21, 15. 21, de 15 a 17. Não, desculpa, gente, desculpa que eu errei.
Lucas 22, de 54 a 62. Rapidinho. Lucas 22, vamos correr na Bíblia. Lucas está aí, hein? Está aí. Lucas 22, de 54 a 62. Mas antes, deixa eu só dizer uma coisa para você. Quando Pedro diz que, para vocês, quando Pedro diz que não vai negar Jesus, ele demonstra todo o seu orgulho. Quando Pedro diz que vai morrer com ele por Jesus, ele demonstra um pouco de prepotência. Quando ele diz que de maneira nenhuma eu vou te negar, né, ele subestima, né, a ele próprio. Subestima, porque se somos fracos, como é que ele bate no peito? Eu não vou fazer isso, eu não vou fazer aquilo. Quem é que pode dizer isso? A gente, em um momento de nossas vidas, somos tão fortes, poderosos, super-homens, e às vezes, depois, por um sopro, por uma palavra, vocês lembram de Elias, né? Uma palavra, só a mulher falou para ele, eu vou te matar. Um homem que tinha feito o que fez, meteu o pé, correu. É ou não é? Então vamos lá. 54. Então, prendendo, levaram e meteram em casa do sumo sacerdote. Pedro seguiu de longe. Isso é Jesus sendo preso, hein? E havendo-os acendido um fogo no meio do pátio, estando todos sentados, assentou-se Pedro entre eles. E como certa criada, vendo estar assentado ao fogo, puseste os olhos nele e disse, este também estava com ele. Olha como é que nos reconhecem, gente. Pedro estava no meio da galera. Está no meio da malta, Pedro. Ela olhou e falou, olha, ele estava no meio deles. É assim que fazem conosco, hein? É assim que tem que nos olhar. Se nós estivermos no meio da multidão, eles têm que olhar para a gente e falar assim, ó, é ele, é ela. Tem que nos reconhecer pelo nosso andar, pelo nosso falar, pelo nosso mover, pelos nossos olhos de compaixão, de amor pelos outros. Eles têm que nos reconhecer. E ela reconheceu a Pedro. Porém, ele negou, dizendo, mulher, eu não o conheço. E um pouco depois, vendo o outro, disse, tu és também deles. Mas Pedro disse, homem, não sou. E passando quase 1 hora, na versão de Lucas, 1 hora. Quer dizer, ele negou Jesus 2 vezes. Ele teve 1 hora para se arrepender. Ele teve 1 hora para pensar no que ele estava fazendo. Para poder falar, rapaz, ele me falou. Mas não, ele continuou. E disse, e passando quase 1 hora, um outro afirmava, dizendo, também este verdadeiramente estava com ele, pois também era galileu. E Pedro disse, homem, não sei do que dizes. E logo estava ele ainda a falar, o galo cantou. Como Jesus tinha dito, que o galo cantaria. E virando-se Pedro, virando-se, eu gosto muito dessa versão de Lucas, porque diz assim, e virando-se o Senhor, olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como ele tinha dito. Agora vocês imaginem, gente, quando nós erramos, cometemos um erro, que sabemos que é grave, porque nós sabemos quando estamos vacilando, nós sabemos. É igual minhas filhas na prova. Como é que foi a prova, filha? Quando elas eram pequenas. Não sei. Sabe se foi bem ou se não foi bem. Mas ela fala, não sei, pai, não sei. Quer dizer, não foi bem, né? Então, nós sabemos quando vacilamos. Nós sabemos quando erramos. Agora, vocês imaginem a gente cruzar com o olhar de Cristo. O Senhor olhou para ele na hora que o galo cantou. E vocês imaginem que dor. A palavra de Deus fala que ele chorou amargamente.
Sabe, ele chorou, ele se lamentou. Por isso, eu imagino o remorso desse homem quando cruzou o seu olhar com Cristo, né? Porque só Lucas fala disso, que o Senhor olhou para ele na hora que o galo cantou, e saindo Pedro fora, chorou amargamente. É um choro, Jesus, misericórdia, sabe? Um choro de tristeza. O choro de Pedro era um choro de tristeza, de dor, mas o choro, o olhar de Jesus, diferentemente, não era um olhar de julgamento. Não era. Com certeza Jesus olhava para ele com um olhar de compaixão, dizendo, não como as nossas mulheres dizem, né? Eu te avisei, eu te falei. Não, não é assim. Não é com esse olhar. Ela olhava dizendo, ele olhou dizendo para ele, Pedro, Pedro, por que você era tão arrogante, Pedro? Eu te avisei, Pedro, no sentido de que eu sabia o que ia acontecer. Eu sabia que aquele Pedro forte lá estava dizendo que eu morro por ti, eu morro por ti, não aguentou a pressão de uma serva, não aguentou a pergunta de um homem, mas você também é galileu, não aguentou aquele dedo apontado. Então aquele homem que estava com aquela força toda, que até por ti eu morro, eu faço isso, eu faço aquilo, não aguentou a pressão. E quantas das vezes nós também não aguentamos a pressão? Quantas das vezes, por muito menos, nós julgamos a Pedro, mas por muito menos nós negamos a Cristo. Não assim, dessa maneira tão clara, não assim para a morte, que Jesus ia para a morte, não assim dessa maneira. Mas negamos em não falar do Senhor, às vezes, quando devemos falar. Negamos quando damos um mau testemunho do Senhor. Negamos quando, no trânsito, chamamos o cara do lado de seu mané, para não dizer outra coisa, né, que as pessoas falam. Exatamente. Negamos quando somos grossos com o próximo, quando não temos paciência. Outro dia minha filha estava me chamando a atenção porque o rapaz da IKEA não me deixou entrar lá por causa do meu código lá, QR, que era do Brasil, e ela estava dizendo para mim que eu não tinha sido paciente com ele. Ela falou, eu fiquei olhando para a cara dela, assim, né? Essa miúda me chamando a atenção, pá. Mas ela tinha razão. Ela tinha razão. Então, essas são as nossas pequenas negas, que nós aos poucos também, como Pedro, negamos ao Senhor. Mas Pedro se reabilitou. Vocês viram lá quem foi Pedro? Quem foi Pedro? Vocês viram como ele teve a possibilidade, a coragem do discurso de Atos 2? Um homem cheio de fogo, um homem cheio do Espírito Santo, um homem que curou aquele coxo e fez muitas outras coisas. Nós poderíamos estar aqui falando mais uma hora tranquilamente. Mas por que eu trouxe a história ao contrário? Eu trouxe primeiro os milagres, primeiro Pedro forte, é o homem que cura, e depois eu trouxe o homem fraco, o homem que nega, parecido conosco, para te dizer que é possível, para te alertar que a tua vida, independente do jeito que esteja, tem jeito, para te dizer se você está fraca ou fraco, como Pedro foi, como você negou a Jesus e como se tem negado a Jesus, ou se negou ontem, ou se está pensando em negar amanhã por um problema do trabalho, ele olha para ti com um olhar de compaixão. Esse mesmo Jesus que olhou de Pedro com um olhar de compaixão, está olhando para você também hoje. Está te dizendo, meu filho, dá tempo. Meu filho, tem tempo. Meu filho, eu estou de braços abertos para você. Eu tenho certeza absoluta, que lá no Atos 1, final de Atos 1, fala que, varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse mesmo Jesus que vocês estão vendo indo para o céu, voltará da mesma maneira. Da mesma maneira, meus irmãos, da mesma maneira.
É esse Jesus que te diz nessa manhã, vem do jeito que você está. Eu recuperei a Pedro, vou recuperar você também. Se Pedro era assim e se transformou no quem se transformou, você também pode se transformar. Eu prego isso aqui, gente, para mim, para minha vida. Eu só vem o Marco Aurélio hoje, mas também como Pedro, eu também tive um início. Eu também errei, eu também erro. Não é que eu errei, eu também erro. Se vocês olharem essa história de Pedro, vocês vão ver que ele foi para a estrada de Emaús. Ele já tinha desistido, gente. Ele já tinha desistido. Pedro já tinha chamado os irmãos tudo para pescar. Vamos pescar. Vamos pescar, galera. Vamos pescar. Porque esse Jesus aí, infelizmente, a gente pensava que ele ia ser o nosso salvador. A gente pensava que ele ia mandar esses romanos tudo para casa, ia salvar o nosso país. E ele não fez nada disso. Vamos pescar, porque o negócio nosso é pescar. A gente conhece de pescaria. Eles não pegaram nada. Vocês lembram? Pegaram nada. Jesus conversou com eles, pegaram os peixes e tal. Ele pulou no mar, foi lá ter com Jesus e João percebeu, João com sensibilidade, João percebeu. Ó, Pedro, é Jesus, cara. É ele que está falando lá da praia, é ele, cara, é ele. E ele, do jeito impetuoso de Pedro, pulou no mar, botou a roupa, pulou e foi lá ver se era Jesus mesmo. É isso aí. Eu quero que eu mergulhe. Vamos mergulhar no Senhor, vamos ser transformados, modificados diariamente. Não se conformem do jeito que você... Não se conforme do jeito que você está. Não sente e fala assim, eu já sou santo demais. Caraca, sou santo demais. Porque, meu irmão, eu tenho que te dizer uma coisa. Não és. Como eu também não sou. Que o Senhor Jesus possa nos abençoar. Que o Senhor Jesus possa nos transformar todos os dias de nossas vidas. Amém? Amém.